10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com... Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nextcreen no YouTube. É um pássaro, um avião? Não, é o Jonathan Paiva. Ô palestrinha. O Palestrinha Prime desse episódio. Eu sou a vingança, eu sou a noite. Eu sou o Fernando Alves. E hoje estamos aqui com também o nosso convidado especial, o Guga, ainda do canal Parado, Casa de Personagens no YouTube. E hoje nós vai descer. Meu Deus do céu. O cara aparentemente meteu essa aqui. Caraca, eles nunca... Uma pessoa que tá ouvindo esse episódio nunca vai saber quando foi gravado. É isso, amigos. Estamos hoje reunidos aqui com esse time de excelência, ou não, para falar sobre algo aí que... Isso aqui fez parte das nossas vidas, ou pelo menos alguma parte, mas pelo menos é o meu contexto favorito de heróis. Estamos falando aqui sobre a DC Comics, nesse nosso querido quadro chamado Dossiê, onde nós basicamente unimos informações, pesquisamos aqui para que você não tenha que fazer isso, e nós explicamos um universo ou algum tema, alguma coisa. Geralmente é o universo, né? E hoje nós vamos falar sobre a DC Comics. Para aproveitar aí o início do novo universo DC aí no cinema, a gente tá aí, tem um filme do Superman chegando. Esse é o ano da virada, eu acredito. E então vamos falar um pouco aí desse universo nos quadrinhos, né? Nem todo mundo conhece, e mesmo quem conhece tem muita coisa ainda para conhecer, porque é muito grande, né? Enorme. Ô Matheus, não fale essas coisas. É gatilho pra você? Eu ia comentar o seguinte, que este episódio aqui é simplesmente um sonho realizado de Jonathan Paiva. Ele sonhou com esse episódio, ele já está sonhando com esse episódio já antes do Neuronauta ser feito. Ele já começou a redigir a pauta desse episódio. Antes de sugerir a pauta, eu já tava escrevendo ela, mano. Foi, mano. E aí eu pensei, eu queria só colocar esse adendo aqui mais sobre o Jonathan, porque o Jonathan, ele teve o escape da vida dele em relação à mãe dele não deixar ele assistir as coisas. Eram os quadrinhos. Que isso, pô? Eram os quadrinhos, e eu percebi isso hoje, cara. Eu pensei nisso, eu queria deixar esse adendo aqui. Um dia depois do Dia das Mães, o cara falando que o amigo teve que escapar da mãe, tá ligado? Exato, denunciando Que isso, abuso pô? parental. Que isso? Verdade. Agora você entregou quando que a gente tá gravando o episódio. Não, aí tu chega, aí vai encontrar a mãe de ontem, dá um abraço aqui, sei lá o quê. Pô, tá de brincadeira? Eu sou o livro aberto. O cara chegou aqui e simplesmente revelou a história de origem do personagem. Tá aí. Jonathan quietinho, não confirma nem nega. Perdão. Vou deixar, porque a história foi boa. Vamos fingir que foi assim mesmo. Qualquer coisa no futuro eu faço um retcon aí, se precisar. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Avisos. Nós queremos falar com você aqui e a gente queria te convidar a participar de algo muito especial. Então é a sua oportunidade de nos ajudar, mas também fazer parte aqui de um programa muito bacana que a gente tem chamado Derrotas Amorosas. É isso mesmo que você ouviu. A gente quer te convidar para o nosso melhor programa, onde a gente dá mais risada, é o que mais tem view
né, que as pessoas consomem. Acho que todo mundo para ouvir nosso programa uma vez no ano, aí espera o próximo ano. Que é justamente esse episódio, o Derrotas Amorosas. O que acontece? Você tem a oportunidade de compartilhar uma história sua aí de derrota. Porque todos nós fomos unidos por ela, não é? Todos nós tivemos nossas derrotas amorosas, nossos casos de decepção, de fracasso. E nós nos unimos não para ficarmos tristes ou envergonhados, mas para rirmos e olharmos como estamos melhores hoje. Então a gente quer te convidar a fazer parte. Você pode mandar a sua história pra gente, tá bom? Contando, se você quiser que a gente omita nomes, que a gente troque nomes e transforme a sua história em algo legal, algo divertido. E aí, bom, a comunidade se junta, nós contamos nossas histórias, lemos os e-mails que vocês mandam, compartilhamos um pouco das nossas, né? Se vocês quiserem ouvir, já tem alguns episódios feitos aí com algumas horas de histórias engraçadas para vocês lerem. Trazemos convidados e fica um programa bem legal, bem divertido, e a gente quer contar com a sua participação. Como você faz para participar? Você vai mandar um e-mail para neuronautas@rpgnext.com.br. Você conta a sua história, fala lá se a gente tem que ocultar nomes ou não, e pronto. É isso, você vai fazer parte do nosso programa. Então não perca essa chance. Compartilha aí, conta a sua história, conta a história do amiguinho. Se for do amiguinho, avisa pra gente que é do amiguinho, pra gente mudar os nomes, né? E é isso, vamos se divertir, vai ser muito massa, a gente conta com vocês, tá bom? Valeu! Vamos lá, então, ó, a gente vai resumir aqui um pouco desse universo. Não vai dar pra falar, obviamente, de todos os detalhes, de todos os personagens, né? Porque é impossível. Mas a gente vai falar daquilo que mais marcou, daquilo que é mais importante pro universo, ou dos personagens principais. Se você não conhece muito dos personagens e tal, você pode ir pesquisando aí, pra você ver a cara do personagem, né? Decorando aí cada momento. Boa! Estamos em modo de aula agora. Vamos lá, então. Tudo começou Com a Forja dos Três Anéis. Tudo começou com a história de um casal em um planeta distante. Que este planeta em breve seria destruído. Então pegaram a sua doce criança, colocaram em uma nave e a despacharam para o vasto espaço. Essa nave veio parar na Terra. E esta criança na nave foi achada por Gohan. E assim, Goku cresceu, se tornou forte. Eu sabia. Muito bom, muito bom. Perfeito, fecha o episódio. Miserável. Bom, mas piadas à parte, vamos falar agora do primeiro quadrinho comentado aqui hoje, que é um quadrinho icônico. O herói, a representação de super-herói surgiu aqui em Superman, na Action Comics 1. Eu acho que o Jonathan vai saber explicar, ou alguma outra pessoa que souber explicar também, mas nessa época, né, quando os quadrinhos eles estavam em alta e começou a sair os quadrinhos, a gente tinha a Action Comics e a Detective Comics. Isso. Como é que é essa história? Qual que é a diferença das duas? Uma era uma revista mais de ação e a outra mais detetive. O próprio título fala, né? O curioso é que depois, né, a gente tinha essas... Acho que são publicadoras, né, diferentes. Era tudo DC. É porque, na verdade, a empresa se chamava National Comics, né? Ah, sim. E esse era o nome das revistas. Só que no futuro, né, como a Detective Comics ficou tão icônica, foi uma revista tão importante, virou, né, o título mudou o título da empresa, né? Foi pra National, pra DC, isso. Mas eles publicaram, não era só essas duas não, Matheus. Eles tinham várias revistas. Sim. E vamos falar um pouco dessa primeira, né, da Action Comics 1, que trouxe aí pra gente pela primeira vez o Super-Homem, e sim, ele começa ali trazendo um pouco dessa questão da origem mesmo, né, realmente do nascimento, a questão de Jor-El e Lara que colocam Kal-El na nave, né, que é destruída, e é contado um pouco isso já nessa primeira revista, né, então já tem... Não, vou corrigir uma coisa que o Matheus falou. A Action Comics número 1, de 1938, ela apresenta o Superman, mas ela não mostra a origem dele. A origem dele é nessa aí que o Matheus falou, na Superman número 1, em 1979. Ah, tá, não, beleza. E aí é comentado, né, um pouco de como ele cresce, de como ele é encontrado, né, pelo casal ali de caipiras, né, vamos dizer assim.
Não, é do interior do Kansas, né? Exatamente. E aí é falado um pouco da questão dos poderes deles, né? A questão do homem que corre mais que um trem. Interessante que nessa época, né? Eu acho que é uma curiosidade que várias pessoas sabem, é que o super-homem, né, ele não voava ainda, né? Se falava que ele pulava mais alto que um prédio, né? Então fiquei já uma curiosidade, pra quem não sabia. Exato. E aí, no caso, o que eu achei muito interessante, né, vendo aqui mais pra esse episódio, é que o Super-Homem ele não aparece a primeira vez mesmo dele salvando alguém ou fazendo ali um ato de heroísmo, ele não é com como a gente imagina, talvez, ali do Super-Homem fazendo ali um grande salvamento, né, em público, ou pegando uma parada pesadona, isso que eu achei bem interessante, que a primeira vez que ele aparece, né, trajado ali já de super-homem, ele é a seguinte situação, ele tá pegando uma mulher presa, amarrada, ele traz pro quintal ali do prefeito da cidade, ou é o governador, alguma coisa assim, e aí ele entra na casa e quer falar com o governador ali urgentemente e tudo mais, aí vem o mordomo do governador, né, porque tá entrando um maluco vestido de azul e vermelho na casa, e aí querendo ir direto pra ele, mas fala que quer falar muito urgente com o governador ali e tudo mais. Ele chega a entrar ali em uma luta breve com esse mordomo, aí o mordomo atira nele. E aí acontece a parada dele não ser atingido, não ser Afetado. Isso, não ser afetado pela bala. Ele não é ferido pela bala, então já mostrando ali um primeiro poder de vulnerabilidade. E quando ele chega no governador, ele fala que ele tem ali uma carta, né, uma confissão, que vai inocentar uma mulher que está prestes a ser morta ali ela pegou pena de morte e tudo mais, e daqui a alguns minutos ela já ia ser morta. Então o governador faz uma ligação, né, que impede essa mulher inocente de morrer, e o Superman fala que a verdadeira culpada está lá fora, amarrada, e ele vai embora. Então esse é o primeiro acontecimento aí, heróico, né? E é isso, aí já nesse início também a gente já tem uma relação já dele com a Lois Lane, que a Lois Lane, ela não dá bola ali pro Clark, porque acha ele, entre aspas, bundão, né? Porque ele se demonstra ser assim, justamente por causa do disfarce dele, né, e tudo mais. E é bem por aí, esse início do Super-Homem, né? Ele já constrói bastante um pouco dessa base ali, dessa relação entre Super-Homem e Clark Kent, Lois Lane, já apresenta bastante dos conceitos que a gente conhece hoje. Assim, uma coisa interessante também é o clima em que o Superman foi criado, né? Ele foi criado por Joe Shuster e Jerry Siegel, dois homens judeus, à beira, e justamente em 38, à beira da Segunda Guerra. Eles criaram a história do Superman de um menino que foi deixado basicamente numa manjedoura espacial. Ele é um Moisés largado pra salvar um outro povo e tudo. Eu não sei qual é o documentário que fala que eles criaram um herói que eles achavam que estavam precisando. Especialmente por ser retratado como imigrante, né, Fernando? Exato. Um imigrante. O maior símbolo da América em forma de super-herói é um imigrante. Exatamente. É um alienígena, né? Que é pior que o imigrante. Acabou de dizer que imigrantes são ruins. Não, são melhores que alienígenas. É isso que eu tô falando. Mas e se o alienígena for o super-homem? Quer dizer que você preferia o super-homem do que o imigrante? Eu não tô falando. Perguntando. Ah, então, é isso que eu tô falando, pô. É um maravilhoso. Ainda mais porque os Estados Unidos fica com essa história de que, porque os ETs visitam a gente. Mas os imigrantes não podem, né? E agora nós vamos falar sobre a Detective Comics 27, que é o surgimento do nosso Cavaleiro das Trevas. Só que o Jota vai cortar isso aí que você cantou, por causa dos direitos autorais, tá? Só pra você saber aí, não tá proibido. Eu canto muito ruim, ninguém sabe que música é essa. Eu ia falar que é o meu... Mas aí eu travei, porque eu já não sei mais se é o meu terceiro ou segundo herói favorito. Que eu fico trocando de lugar ele com o Homem-Aranha, sabe?
Justo. Mas não vamos falar da concorrência hoje, não. O importante é que o primeiro lugar é o Chapolin Colorado. Mas enfim. Criado por Bill Finger e Bob Kane, o playboyzinho Bruce Wayne teve uma noite de ópera com a sua família. Ele é uma criança de uns 10 anos. Ele foi lá com os pais pra assistir uma peça. E... aliás, no original era tipo um filme do Zorro, não era? Enfim, de qualquer forma, ele sai uma noite com os pais. E eles decidem voltar pra casa, cortando o caminho pelo beco do crime. E nunca é uma boa ideia. Deixa eu falar, eu e o Matheus uma vez fomos fazer isso e aconteceu a mesma coisa. Só faltou pra salvar a gente. É, fomos assaltados. Eu acho graça que o local é literalmente chamado de Beco no Crime e ficou marcado em Gotham City na geografia fictícia do local como o Beco do Crime. E vamos passar por lá hoje, rapidinho. Cara, tem lixo lá, saca? Tem um lixeiro que passa pelo Beco do Crime, tem que catar o lixo, você tem noção disso? Enfim, aí ele fica traumatizado, tem a parada lá de estourar o colar de pérolas e não sei o quê. Colar da mãe dele. Daí ele decide dedicar a vida dele pra combater o crime, né? Pra não deixar que ninguém passe pelo que ele passou. Mal sabia ele que só precisava fechar a rua, né, mano? Pois é. Colocar um poste ali, né? Pois é. Nesse de 1939, né, esse Detective Comics aí, na verdade, a primeira aparição dele, né, eu acho que é a primeira de fato, não tem a história de origem dele. Uhum. Ele aparece aí junto com o Gordon, que eu não sei nem se era, eu acho que nem era mencionado como comissário, era tipo um detetive, e aí ele aparece, eles eram amigos, né, e o quadrinho tem muito aquela vibe assim de tipo meio Sherlock Holmes, saca? Uhum. Não, um quadrinho de detetive, assim. Sim. Então começa ali com eles fumando um cachimbo, tá ligado? Acontece um crime, né, numa mansão, né, e tudo mais, e aí o Gordon é chamado e por acaso o Bruce Wayne vai junto. Não, deixa eu ir lá com você, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Uhum. Aí eles chegam lá e descobrem que o milionário lá morreu, e aí quem tá sendo acusado é o filho do cara. Vem mais lá sobre o caso, né, e tudo mais. Aí o Bruce Wayne, não, eu vou ler rapidinho, pode continuar aí que eu vou ler. Pera aí que eu tenho que dar uma mijada, já volto. É tipo isso. Aí o determinado momento ali entra um outro bandido, não sei se é o mesmo, pra roubar o que tinha no cofre, e ele pega o que tinha no cofre, tipo um papel. Aí no momento que ele tá saindo, ele é abordado pelo Batman. Aí aparece o Batman a primeira vez, bem feião, assim, com as orelhas parecendo de não sei o quê. Ah, parecendo um morcego. Parecendo realmente um morcego, né? Que não é bonito, né? O morcego não é bonito. Então, realmente, ele está bem trajado de morcego ali. Justo. E aí ele pega os caras e começa a realmente desvendar a trama, o porquê que esse cara foi morto e tudo mais, né? Então ele descobre ali o motivo. E aí eu achei interessante que no final ali, né, na luta final, esse cara, ele cai num tanque de ácido. Então eu pensei, caraca, já vai ter na primeira? Aí, já na primeira, velho. Batman do Velho Testamento era poucas ideias. O Batman mata na primeira. Aí assim, o cara é meio gordo e tudo mais, parece até o Pinguim, assim, um pouco. Aí eu pensei, caramba, já tem a ideia aí, um pouquinho da origem do Coringa já, saca? Sim. E aí é interessante, assim, que por mais que você saiba, desconfie que o Batman é o Bruce Wayne, né? Porque quem aparece primeiro é o Bruce Wayne, no final meio que, tipo, tem a revelação, né? De ser o Batman ser o Bruce Wayne, entendeu? Uhum. E é assim que ele aparece aí na primeira vez, aí dando uma resumida nessa primeira história. Ele e o Superman são os personagens que inauguraram a DC, praticamente. É claro que haviam outros heróis, é claro que haviam outras histórias, mas foram eles os... marcantes ali no início, né? Uhum. E aí eu vi aqui, né, que no caso foi meio que um marco do Batman também pra eles perceberem que o público aceitava mais essa temática, né? E aí começaram a surgir outras coisas, né? Mas nesse meio tempo, que nem o Fernando falou, né? De 38 para 39, teve várias outras histórias, né? Não poucas, né? Realmente a era de ouro dos quadrinhos, porque surgiu muita coisa aqui, né? E eu até fiquei pensando nisso, caramba, velho, eu acho que se eu fosse dessa época, assim, a gente nerdola fosse dessa época, criança / adolescente, eu acho que a gente ia ser leitores muito assíduos de
quadrinhos, provavelmente. É bem O que provável. a gente ia ser é convocado pra guerra. Exatamente. Nada, pô, criança. Então, depende da nossa idade. Criança, pô. Calma. Calma. Até porque nessa época os quadrinhos eram muito mais focados no público infantil, né? Exato. Você vai ler as histórias antigas, elas são bem mais simplesinhas, bem mais bobinhas, né? A maioria, né? Falando aqui dos Estados Depois Unidos, que foi né? pra incentivar soldado. Isso, exato. Exato. Tem todo esse contexto, né? Histórico é muito importante, né? Que eu até ia comentar depois, mas posso falar agora sobre isso, que é a questão de que os quadrinhos isso foi muito usado para meio que, vamos dizer assim, manter a moral do povo alta, né? Em relação a heróis e guerra e tudo mais. Os Estados Unidos estava sendo envolvido lá vai ser envolvido na Segunda Guerra. Então meio que mantinha a moral do país. Era uma forma simbólica de fazer isso, né? Lembrando que até o Pato Donald, né, fez propaganda para exército contra os nazistas. Verdade. Então, assim, Exato. então os heróis iam muito. A cena maravilhosa do Pato Donald falando do Heil Hitler. Heil Hitler. Ai, mano. E aí depois de vários quadrinhos, né, tivemos esses dois marcantes de vários outros, a gente chega agora num ponto muito marcante que é a Sociedade da Justiça, né? A Sociedade da Justiça que veio na All Star Comics 3. E foi um marco muito grande porque foi o Primeiro grupo de heróis em quadrinhos norte-americanos. Exatamente. E aí a gente tem. E aí caramba, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, né? Eu tinha na cabeça muito. A gente tem muito na cabeça Liga da Justiça, né? E tudo mais. Só que essa primeira Sociedade da Justiça não tem quase ninguém, basicamente, da formação que a gente mais conhece, né? Que aí eu vou falar aqui quem formava essa Sociedade da Justiça, né? A gente tem o Lanterna Verde, Alan Scott. Primeiro Lanterna. o Alan Scott, que na verdade usava poderes mágicos, não eram poderes cósmicos, né, vamos dizer assim. Tínhamos também aqui o primeiro Flash, né, que eu acho que ele tem até uma imagem bem marcante, eu acho que é até mais conhecida, que é aquele Flash que é mais velho e tem a panela na cabeça. O pinico, né? É o Jay Garrick, chamado no Brasil de Joel Ciclone. O nome dele aqui no Brasil ficou Joel Ciclone. Joel Ciclone, velho. Foi. Na época, Maravilhoso. claro. Não, eu prefiro esse nome, inclusive. Só um pequeno adendo aqui, que não foi só o Flash, né, que ele virou Joel Ciclone. Nas primeiras publicações, o Batman Bruce Wayne, ele era Bruno Miller. Não sei se você sabia disso. Bruno Miller, velho. Da cidade de Riacho Doce. Quem foi o gênio que mudou pra Riacho Doce? Gotham City. É tipo a coisa mais contrária possível. Caraca, velho. Rio Doce é sacanagem. Ai, ai. Beleza. Aí tínhamos também o Gavião Negro, né? O Carter Hall, que era a reencarnação do Farol, né? Nunca gostei desse boneco. Do Gavião Negro, né? Nunca. A opinião do Miguel vai do desenho da Liga, e lá ele realmente é otário. Ele foi feito de otáriozão. Vou falar que a maior parte da cronologia, o visual do Gavião Negro é muito feio. Aquela máscara que ele usa é muito feia. Só recentemente que eu acho que tá mais Deram uma maneiro. melhorada. E deram uma melhorada ali. Ficava aquele bicão ali, sei lá. Mas eu acho que é bem esse visual meio exagerado assim nas roupas, nas pontas, essas coisas assim, é bem característico desses primeiros quadrinhos mesmo. E aí tínhamos também o Átomo, né? É o princípio do Homem-Formiga ali. Tínhamos um aqui que já não é tão conhecido hoje em dia, foi muito pouco usado, né? Eu não lembro de nada dele, que é o Homem-Hora. Homem-Hora. Grande Homem-Hora. Quase nunca adaptado. Eu acho que é um herói que eu nunca li nada dele na vida. Eu só vejo ele por aí. Ele só existe. Só aparece por aí às vezes, né? E só easter eggzinho, sacou? Ele é farmacêutico, ele criou uma pílula chamada Miraculum, que ele tomava e ficava com as habilidades dele ali por 1 hora. E é só isso. E quais são as habilidades? Super força? Ágil e forte. Gente, por que chamava Homem-Hora? Por quê? Só Porque tem era uma hora. Ah, tá. Exato, porque durava 1 hora o efeito da pílula. Não é horário de Prey, não, mano. O nome dele era a limitação dele. Parabéns, mano. Tipo isso. Tipo, o Superman aparecer sendo o Homem Kryptonita. O homem kryptonita. É verdade, mano. Isso ia ser hilário. Tínhamos também o Sandman,
que não é o Sandman que vocês acabaram de pensar. É, Que não é é. um cara, que, pra descrever aqui pra galera que tá ouvindo, né? É tipo o Senhor das Estrelas, do Guardiões da Galáxia, né? Um cara que usa 2 pistolas assim, só que uma coisa mais terrena, não tem nada a ver com espaço. E uma E ele máscara usa- de veneno. E uma máscara de veneno e usa 2 armas que atira gás do sono. Tá bom. É uma máscara de gás e as armas atiram a areia do sono. Por isso que ele é o Sandman. Isso. Inclusive, o Sandman que vocês conhecem aí da Netflix, né? Ele tem aquela máscara ali, muito, em grande parte, é uma pequena homenagem, né? Ao Wesley Dodds, que é esse primeiro Sandman. Uhum. E aí temos também o Senhor Destino, né? Eu acho que esse todo mundo conhece, até por causa do Liga da Justiça aí, Sem Limites, né? E que Um dos maiores magos, né? E é o primeiro mago, olha só, temos a revelação de que Senhor Destino vem antes de Doutor Estranho. com certeza. Achei que você ia referenciar a aparição dele no filme do Adão Negro. Alguns desses aqui já apareceram no Adão Negro, na verdade, né? Rapaz, mas deu um calafrio agora. É porque Adão Negro, eu vi, né, que Adão Negro, né, depois desse... que teve muitas sociedades da justiça, né? Igual tem vários de Liga da Justiça também, e Adão Negro fez parte, né, também, de uma formação depois. Uhum. Por isso que fizeram aquilo ali no filme. E aí temos também Espectro, que a única descrição que eu vi aqui no que eu pude ver é que ele tem um poder que é a manifestação da ira de Deus. O Espectro, Cara, ele era mó aleatória, brother. Não, eu acho engraçado. Não, mas ele é isso mesmo. ele é a entidade da ira de Deus. Então ele precisa ter sempre um hospedeiro pra controlar ele. Ai, olha aí, a voz da Sussa aí. Ele vinga os injustiçados, não tipo assim, só matando quem fez o mal, mas literalmente punindo espiritualmente, sabe? Isso. Entendi. Parece um pouco até o motoqueiro fantasma, né? Exato. Sim. Eu achei engraçado, cara, nessa equipe. Tem a manifestação da ira de Deus e um drogado. Por que não, né? Por que não, né, mano? E aí a gente tem nessa primeira HQ da Sociedade da Justiça, tipo um membro honorário ali, que tem ali, que é o Johnny Thunder. Que esse Johnny Thunder, ele invocava um gênio que realiza todos... O cara literalmente tinha um padrinho mágico, é isso. A origem dos padrinhos mágicos tá aqui, gente, é isso. Ele tinha um padrinho mágico que dava tudo que ele queria, porque não é um gênio porque não dá só 3 desejos. Ele, tipo, invoca ali e o cara faz o que ele quiser, é isso. Excelente. E aí, sim, essa HQ, primeira HQ da Sociedade da Justiça, veio bem na época aí da guerra mesmo, do auge da guerra, né? E trazendo esse levante de moral, né, e tudo mais. Cara, a primeira história da Sociedade da Justiça é legal. Porque simplesmente eles se reúnem, sentam à mesa e contam histórias. Entendeu? Chega, não, eu sou o Gavião Negro e eu tenho essa história pra contar. É literalmente Exato. isso, eles sentam em roda e conversam, eles fazem um podcast. Basicamente o governo chamou eles pra formar o grupo e a história é tipo eles sentados na mesa de jantar contando cada um uma história, tá ligado? Que seria o Neuronautas da Sociedade da Justiça Moderna? Fica aí. Deus nos livre. Assim, Deus tenha piedade. Escolham quem vai ser o Homem-Hora. Ai, mano. Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel. Se você curte o RPG Next, mas ainda não se tornou madrinha ou padrinho, quero compartilhar uma mensagem importante com você. Com um apoio de R$100 mensais, você garante uma consultoria exclusiva sobre como criar ou mestrar suas próprias aventuras de RPG, além de ajudar o RPG Next a continuar entregando conteúdo de qualidade para toda a comunidade. Sua contribuição nos permite investir em novos materiais e expandir ainda mais nossas atividades. Apoie em apoia.se/rpgnext e transforme sua experiência de RPG. Eu acho que vale dizer que, assim, a DC tava bem imparável, né? Porque foi o Super-Homem num ano, o Batman no outro, a Sociedade da Justiça no outro, e nesse mesmo ano da Sociedade da Justiça foi quando criaram o Robin. O Robin, assim, não costuma ser visto no alto panteão da DC, mas quando você pensa em um ajudante, né? Qualquer coisa é o Robin. O Robin é o primordial. Não, na verdade, detalhe importante, Robin criou a febre dos ajudantes. Uhum. Todo mundo, todos esses heróis cercados de crime, guerra,
irresponsabilidades e violência, agora eu tinha que ter uma criança por perto pra ajudar ela, aparentemente. Criou-se o estereótipo, né, da criança que é traumatizada pelo herói ali. Logo depois da Sociedade da Justiça, né, pouco tempo depois, surgiu a Mulher Maravilha, né, que forma aí a trindade, né, os três principais heróis da DC e talvez os maiores ícones, né, de super-heróis. Exato. Pois é, da Mulher Maravilha, eu vi aqui uma parada que eu fiquei meio incrédulo. Que ela é realmente a secretária da Liga da Justiça. A Sociedade da Justiça cara, ela já foi colocada nesse papel, se eu não me engano. Pô, sacanagem, Nada velho. mais machista, né, que isso. Não, velho, eu tô incrédulo disso aí. Não, olha, isso tem que ser contado, porque o criador da Mulher Maravilha, o professor Marston, ele era tipo o teórico do feminismo e tudo, e essas coisas, assim. Ele era um cara super pra fentex. E ele, inclusive, de novo, a curiosidade obrigatória que você sempre tem que contar quando fala da Mulher Maravilha, o cara foi o inventor do polígrafo, né? E ele se inspirou nisso pra criar o laço da verdade da Mulher Maravilha. Nossa, que massa, mano. Pô, mas o cara era pra Fentex, às vezes é como ele conseguiu inserir ela ali, né, cara? Não foi ele que botou ela de secretária, não. Não foi ele, não. Ele criou uma Mulher Maravilha, assim, bem forte, bem libertadora, mas aí, né, quando cai na mão de outros autores, qualquer personagem pode ser estragado facilmente. Ah, então é isso, pô. O cara teve coragem, mas o cara estava à frente do seu tempo. Muito. Tem um filme sobre o Professor Marston e as Mulheres Maravilha, que conta a origem e toda a teoria psicológica e a questão de gênero e a suruba que rolou, o trisal que aconteceu pra Mulher Maravilha nascer. Bicho. Nossa. Resumindo, ela é uma amazona, né? Na verdade, a mãe dela é a rainha das Amazonas. Ela pede ali Zeus por uma filha, né? E aí ela cria um boneco de barro lá e esse boneco ganha vida, vira a Diana, princesa Diana. E aí um dia, né, no meio da guerra, cai um avião do Capitão Steve Trevor, né? Quem assistiu o filme lembra dessas cenas. E só que no caso aqui é na Segunda Guerra. Ela salva ele e aí ela decide ir pra fora da ilha ajudar na Segunda Guerra Mundial. Então, essa aí é a origem. Aí o governo americano encontra ela e bota ela de secretária. Pô, sacanagem, né, velho? Dos heróis de verdade. Eu quero ajudar na guerra, tá bom, senta ali, ó. Você que é mulher e tá ouvindo esse episódio e já fica aí sabendo dessa história, cara. O podcast Neuronautas não compactua com essa história. Não, a gente queria mais, muito mais pra ela nesse momento. Mas é isso, vamos então aqui pro primeiro crossover, né? Entre o Batman e o Super-Homem, né? Que aconteceu ali em uma All-Star Comics também, né? Uma história, inclusive, da Sociedade da Justiça. Eu achei engraçada essa história porque esse cara, né, que eu falei dos padrinhos, né? Que tem o padrinho mágico ali, tá envolvido nessa história. Na história ali, a formação, ela decide que cada herói tem que fazer ali uma contribuição em dinheiro ali para poder ajudar, uma contribuição caridosa mesmo para poder ajudar na questão ali da guerra. Acho que tem a ver com questão até de crianças ali que foram afetadas e tudo mais. E aí, esse Johnny Thunder, né, ele tem dificuldade ali para poder ter esse dinheiro e ele invoca ali o padrinho mágico dele. E ele deseja que o Super-Homem, o Batman e o Flash apareçam com cada um 100 mil dólares. E aí eles aparecem a primeira vez que a gente vê os três juntos. Isso aí que a história que o Matheus contou foi bem, assim, revolucionária, apesar do enredo. Porque o que acontece, né, gente? A gente citou aqui a Action Comics, American Comics, Detective Comics. Então tinham várias revistas sendo publicadas pela mesma editora, né? Que inclusive não eram focadas em um herói só. A revista que o Super-Homem aparece é um compilado de vários heróis, inclusive o Zatara, né, que futuramente teria a filha Zatanna, que ficou muito mais famosa que ele. E aí, juntar esses heróis todos de várias revistas num lugar só foi realmente o crossover do século, entendeu? As ideias que a DC ia colocando eram uma loucura. Até porque isso tudo que a gente contou não se passou nem 5 anos. Sim, verdade. E tipo assim, quem diria, né, cara, que a gente ia passar de uma história assim mais bestinha, né, algumas décadas atrás pra um
um filme com filmes e filmes com bilheterias desses dois personagens juntos, essa expectativa tão grande que a gente tem de ver esses dois personagens juntos onde quer que apareça, né? 1954. Teve como é que eu posso dizer, um processo mesmo, porque a DC tava acusando o plágio em relação ao Capitão Marvel. E aí temos a história aqui do Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel, assim, que grita Shazam e tudo mais. Esse personagem, ele era tão famoso quanto o Super-Homem na época. Então havia vamos dizer, talvez um senso de competitividade e tudo mais. E a DC estava ali nessa batalha judicial, acusando esse plágio, né? Até que no final disso, o criador, né, ali da história, ele decidiu não batalhar mais por isso e decidiu encerrar, né, as publicações ali do Capitão Marvel. Como o Guga comentou, né, a gente estava aí nesse ápice dos quadrinhos saindo pra lá e pra cá, então isso estava tendo uma grande influência na sociedade. Então a gente teve, em 1953, a criação do, me perdoe o inglês, United States Senate Eita, Como é que é? United States Senate Subcommittee on Juvenile Delinquency Faucet. Isso aí. Ice cream, popcorn sellers. O contexto, né? Isso aí foi um subcomitê, né, do Senado dos Estados Unidos. Foi feito para investigar aí a influência desses conteúdos culturais, né, principalmente dos quadrinhos que estavam em voga ali, no aumento da delinquência juvenil. Olha que ponto chegando. Então, teve como o resultado, né, esse momento de mais conservadorismo, né, de botar o pé no freio, né, nessa era do ouro aí foi colocado o pé no freio aí por causa dessa questão social, dessa questão que estavam ali criando essa regulamentação mesmo, né, que impôs ali várias regras, né, para censurar mesmo algumas coisas nos quadrinhos, né? De questão de violência gráfica, né? Por exemplo, de críticas às autoridades. Muitos quadrinhos ali tinham essas críticas políticas, né? Vários, eu acho que quase todos ali. Tem um Super-Homem pegando um político e colocando em cima de um prédio pra cair, tá ligado? É mais ou menos por aí. Teve a publicação do livro também, serviu pra ferrar muito a imagem pública dos quadrinhos, que foi a sedução do inocente, né? Ah, verdade. Isso aí é um dos maiores marcos, né, da história dos quadrinhos. Você já deu uma lida sobre esse livro aí, Jonathan? Porque eu até fiquei curioso sobre ele. Cara, eu ler o livro eu nunca li, não. Mas eu já vi muito texto sobre isso. Basicamente, esse cara era um psicólogo, né? O Frederick Huerta, né? Se eu não me engano. Frederick Huerta. Isso. Acabei de ver aqui. Ele era um psicólogo e ele começou a ver na cabeça dele, né? Usando, sei lá, viés de confirmação, essas coisas aí. Ele começou a ver uma relação entre delinquência juvenil e quadrinhos. Ele viu, um delinquente lê quadrinhos. Ou seja, quadrinhos faz a pessoa virar delinquente. E aí ele publicou esse livro que fez um grande bafafá, um grande barulho. Entre os pais, né? Exatamente, os pais começaram a queimar os quadrinhos, foi o pânico satânico da época, né? O caos, E aí, para não ter que acabar com essa indústria, né? Uma indústria que estava muito grande na época. O que eles fizeram? Não, vamos criar, as próprias empresas de quadrinho falaram, não, vamos criar um código de autocensura, para poder os pais verem isso aí e ficarem tranquilos. Esse quadrinho aqui não tem violência, ou esse quadrinho aqui não vai ter morte, e essas coisas. Então, eles criaram o infame Comics Code Authority. Nessa época aí, os pais do John T. iam queimar os quadrinhos. Os meus, com certeza. O livro aí apontava, tipo assim, detalhes pra cada herói mesmo. Falava, o Batman tá dormindo com o Robin, a Mulher Maravilha tá ensinando prática sexual de amarras pros seus filhos. Então, assim, foi um negócio geral. O negócio falava bem detalhado do que esse cara pensava de cada herói. Caraca, velho. O engraçado é que, tipo assim, eles erraram muito feio, né? Eles poderiam falar, o Batman é mulherengo, passa o peru em todo mundo. E estaria certo, né? É verdade. Mas ele não dorme com o Robin. Tipo, ok, né? Gente, então, com a sua permissão, né? Passada a publicação desse livro tenebroso, os quadrinhos tendo que ser censurados e o pós-guerra, né? Quem é que queria saber de quadrinho? Então a DC teve que se reinventar
E aí veio uma entrada de muitos autores novos, tanto roteiristas quanto quadrinistas, né? Os que desenham, e criando novos heróis. O interesse por muitos heróis passados já tinha caído. Só tinha sobrado a Trindade, né? Não, os outros existiam ainda, né? Mas só quem tava bem era a Trindade mesmo. É bem flopado. As revistas que sobreviveram, basicamente, foram o do Superman, Batman e Mulher Maravilha, né? Isso. Os outros apareciam, né, de vez em quando, mas não tinham mais revistas próprias. Exatamente. É isso, uma coisa boa de se falar. Esses heróis que surgiram em revistas coletivas foram ganhando quadrinhos próprios. E aí esses 3 sobreviveram, né? Os pilares da DC. E aí é marcado a Era de Prata, com o início do meu herói favorito, Barry Allen, o segundo Flash, na revista Showcase edição 4. E nessa época a DC, quando reinventava um herói, era um negócio simplesmente sem continuidade, sacou? Ah, mas tem um novo Flash? Como assim tem um novo Flash? E o antigo Flash? Não interessa, não pensa nisso. Não pensa nisso, tá? E vai ser basicamente o que a DC fez, vai ser o que o James Gunn vai fazer agora, né? Tipo, e o outro universo. Não pense nisso. E por mim é uma solução muito fácil, sabe? Né? Esqueça. Só uma coisa aqui de contexto, tava, né, no pós-guerra, essas coisas que o Guga falou, e tava tendo negócio de quê? Corrida espacial. Então, muitas das paradas que a gente vai ver aqui agora, que são refletidas nisso nos quadrinhos, é a parada mais científica, né? Tanto que agora o poder do Barry vem do acidente científico, não é? Isso. Barry é um cientista forense atingido por um raio, ganhou super velocidade. 3 anos depois, cria um novo Lanterna Verde que não é sozinho. Tem uma tropa interestelar de policiais Lanternas Verdes inteira para agir com ele. A gente tem, no ano seguinte ao Flash, né, os Desafiadores do Desconhecido, que são um time de exploradores de ciência meio que paranormal, com aventuras muito fantásticas. Então isso aí afeta muito mesmo, Miguel. Boa. Sou teu Robin, pode ir. Os heróis que se mantiveram, né? Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman, foram reinventados, assim. De novo, a DC só falava, mano, não pensa nisso, tá? A gente tá reescrevendo essa galera. Por quê? Porque sim, porque a gente tem que fazer coisas novas pra atrair vocês. Super-Homem, inclusive, ganhou uma versão dele adolescente, que veio em um grupo chamado Legião dos Super-Heróis, que é um grupo do futuro, né? Esse Super-Homem adolescente é levado pro futuro e vive aventuras, de novo, muito influenciadas pela corrida espacial, de temas de ficção científica. Legião dos Heróis ganhou até um desenho, eu lembro, passava no Cartoon Network. Era bem divertido. Mas o que veio pra chacoalhar tudo mesmo foi a Liga da Justiça, em 1960, um time, até hoje, na minha opinião, maior time de heróis que existe, mesmo não tendo filmes muito bons, tão forte que a resposta da Marvel foi criar o Quarteto Fantástico, né? Então, assim, essa ainda era uma época que eu, felizmente... Devia ser muito bom ser fã da DC nessa época, gente, porque a DC realmente dava as ideias e a Marvel copiava. Hoje em dia, não isso que acontece, né? Mas, nessa época, o fã da DC podia se gabar o quanto quisesse. E ver a nossa querida Liga da Justiça, com heróis que também já existiam em outras revistas, né? Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, o novo Flash, o novo Lanterna Verde, o Aquaman e o Caçador Marciano. Que, né, diz respeito com o cara, um membro fundador da Liga, aparece pouco hoje em dia. É verdade. É o que menos tem destaque, né, desses Pois aí. bizarro, né? Eles colocam o Cyborg e a outra galera, né? Trolls. E na primeira história da Liga, o vilão que eles enfrentam é o Starro. Não sei se é um vilão muito famoso pra quem é de fora, né? É aquela estrela gigante que apareceu no segundo filme do Esquadrão Suicida. Esse é o primeiro vilão da Liga, gente. Ele controla a mente da galera, né? Um vilão mesmo. Ele não é tipo, vilão de zoeira, só porque apareceu no Esquadrão Suicida. Ele é um vilão mesmo. Conquistador alienígena, né? Eu acho, mais ou menos. Tudo bem que é meio zoado, assim, a estética, né? Tipo, ele é uma estrela do mar gigante. Mas ele é um vilão mesmo. O quadrinho antes não era tão preocupado assim em deixar legal, bonito. Era mais as ideias malucas. Tanto que, um pouco depois de Liga da Justiça, veio uma ideia das mais malucas que até hoje repercute no bom e no ruim. Foi a criação de um multiverso. Meu querido Barry Allen criou um conceito de multiverso para quadrinhos em Flash, edição número 123. Não, ele não criou, né? Foi usado. O conceito, ele criou o conceito, mas ele foi usado para criar o conceito de multiverso na história Flash de Dois Mundos, onde nesse ponto da publicação, né, o Flash estava com os poderes assim mais roubados, né? Ele não só corria rápido. Os escritores faziam
conseguisse controlar as vibrações do corpo dele no nível molecular. Então, assim, ele vibra tanto que ele entra na frequência de onda de uma outra dimensão, né? E aí mostrado o conceito de Terra 2, onde estava justamente a Sociedade da Justiça. Então a DC parou de tratar tudo que existia antes como ignorem isso, deixa de lado, para falar, gente, tudo isso era Terra 2, tá? A gente realmente publicou essas histórias, esses personagens, mas eles são de outra Terra. O que tá acontecendo agora, que é o principal, é a Terra 1. E o mesmo vale para a Trindade, né? Nessa Terra 2 existiam as versões originais de Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, que são mais velhas, né? Esse Super-Homem tem o cabelo grisalho dos lados, ele é bem famoso por isso. E aí, beleza, ficou essa separação de Terra 1 e Terra 2, com a Sociedade da Justiça agora vendo novas histórias, né? O pessoal mais novo ficou interessadíssimo nesse grupo antigo, e até hoje em dia a sociedade é retratada como um grupo mais velho, né? Os heróis não são mais feitos como jovens, sempre que eles voltam é como veteranos de aventuras passadas. Mas isso foi sendo um tiro no pé a longo prazo, porque todo mundo queria trazer de volta uma versão antiga de um herói, ou todo mundo queria fazer essa nova versão, e começou a surgir terra demais. E Jonathan, o que acontece na DC quando tem terra demais? Aí vai surgir as famosas crises, né? Rola crise. Na primeira crise é justamente essa crise na Terra 1, só que acho que a gente pode falar das crises mais pra frente. Acho que uma coisa importante da gente ressaltar aqui é os Jovens Titãs, né? Que surgem ali, The Brave and the Bold, edição 54, que aí é a formação com o Robin, o Kid Flash, o Aqualad, formando o primeiro time de ajudantes aí, ficando mais independentes, né? Isso. Logo entrou também a Moça Maravilha, né? Ricardito. O Speed. Ricardito. Todos os ajudantes. É. A gente falou mal do Bruno Milha de Riacho Doce, mas Speed virou Ricardito. É. Foi, mano. E acho que até hoje, mano, é usado. É Ricardito. Isso. Ricardito. Não tem mudança, não. Ficou assim. Mas é uma coisa que o Guga tava falando, realmente, e nessa época começou a ficar caótico, né? Porque começou a misturar a Terra 1 com Terra 2. Só que aí, quando acontece isso, significa que tem dois Batmans. Porque o Batman lá da Era de Ouro, então é o Batman da Terra 2. E aí eles começam a construir o Batman da Terra 2 e o Batman da Terra 1. O Superman da Terra 2 e o Superman da Terra 1. E aí vai se tornando ali uma grande bagunça, né? Vários personagens. Tem as histórias da Terra 2 separadas também. Conta até o Batman vai morrer, né? No final da vida dele lá. E a filha dele, que é a Helena Wayne, se torna a primeira caçadora. A Supergirl da Terra 2, no futuro vai virar a Poderosa, né? E aí a gente vai ver essa bagunça quando chegar na crise. Mas essa aí, Jonathan, essa primeira crise aí, até abrir aqui o teu roteiro, que eu fiquei tipo, o que eles estão falando, mano? Esse crise na Terra 1 eu nem conhecia, mano. Vou ser sincero, não conhecia, não. Essas crises que o Miguel comentou são os primeiros crossovers entre a Liga e a Sociedade da Justiça. Isso, depois do Flash aí, Flash dos Dois Mundos, né? Que tem aí o primeiro crossover. Aí você tem essa situação onde a galera tem que se ajudar. Sacou? Isso. Tipo, Terra 1 e Terra 2, os heróis, tem que se ajudar. E não são sagas, não são, tipo, super sagas. Naquela época não tinha esse conceito de saga. Eram, tipo, histórias com, no máximo, 2 partes, 3 estourando. E aí era isso, né? A Terra 1 é ajudando a Terra 2, e aí troca, aí a Terra 2 ajuda a Terra 1. E aí, depois a DC, né? Aí a gente já vai indo pra Era de Bronze, que a DC ela começa a comprar outras editoras. Então ela começa a pegar os personagens da Fawcett Comics, que é quem tinha os jeitos do Shazam. Começa a comprar o nome a Charlton, que é quem tinha o direito do Besouro Azul, o Questão e outros personagens. Exato. E aí ela começa a fazer crossovers entre esses personagens também. Mas cada um no seu universo, cada um no seu cantinho. A Era de Bronze não tem um marco bonitinho igual a Era de Ouro e a Era de Prata, né? Mas o que marca essa época são grandes movimentos sociais, são temas um pouco mais adultos, né? Pesado. Tanto que muitas vezes é considerado a primeira revista a união do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, que essa revista foi muito marcante pra época,
porque tratava justamente de movimentos sociais, de racismo, de drogas. E começou nessa época também a relaxar essa questão do selo, né? O selo Do rating lá, né? o Comic Code Authority, né? Então Isso. começou não, isso aqui, pode deixar isso aqui já não é tão mais pesado, isso aqui é importante, e aí vai indo. E aí começa a surgir também revistas de terror, né? Não um terror muito pesado, né? Mas o que dava pra passar na época. Ir pro Monstro do Pântano. Isso, Monstro do Pântano é o quadrinho de terror que acho que mais fez sucesso, né? Que mais teve continuação depois disso, né? Que é basicamente a história de um cara que vira um monstro do pântano e fez tanto sucesso a história que depois eles recriaram ela e entraram na cronologia da própria DC Comics, né? É um personagem muito importante. O James Gunn até anunciou o filme aí, não sabemos quando vai ser, mas vai ter. Agora, uma coisa muito importante é que nessa época a gente teve a criação do Quarto Mundo do Jack Kirby. O que é isso? Que isso? Jack Kirby é um dos grandes criadores dos quadrinhos, né? Ele que criou ali, junto com o Stan Lee, o início ali da Marvel. A grande parte dos heróis era ele é uma mente genial. Ele foi o criador do Capitão América muito antes, né? Ele tá na indústria há muito tempo, né? E aí, nessa época descontente com a Marvel lá, brigando com o Stan Lee, ele sai da Marvel, DC aproveita, contrata ele, e ele entra como um superstar na DC Comics. E aí ele já entra com uma ideia na cabeça. Ele queria lá na Marvel matar o Thor, né? Causar o Ragnarok ali, matar a galera do Thor toda e criar os novos deuses. Só que aí não deixaram, então ele resolveu criar isso na DC. Na DC, ele cria o Quarto Mundo, né? Que eles vão depois criar explicações para esse título, mas o Jack Kirby nunca mesmo explicou o que chama Quarto Mundo. Mas basicamente são várias histórias que ele vai inserindo em várias revistas diferentes, vários personagens que ele vai inserindo em várias revistas e que estão contando meio que uma história só, que é o quê? Havia deuses antigos, né? Quando esses deuses morreram, surgiram os novos deuses. E aí eles se dividem entre os bons e os ruins. Os deuses bons vivem em Nova Gênesis, e quem governa é o Pai Celestial. E os deuses maus vivem lá em Apocalipse. E aí quem governa é o Darkseid. Talvez você já tenha ouvido falar que é um dos maiores vilões da DC Comics, né? Darkseid O aparece... maior vilão da editora foi criado por um cara da concorrência, mano. Oportunidades, né? O objetivo do Darkseid é conseguir a equação antivida, que faz com que um ser vivo perca o livre-arbítrio. Então, assim, ele pode controlar todo mundo. E aí as aventuras vão nisso, né? Ele acha que tá na Terra, a equação antivida, e aí ele vai invadir a Terra, e aí ele tem os lacaios dele lá, e aí Nova Gênesis fica brigando contra isso, né? E a Terra fica no meio dessa briga. E ele inventa vários elementos que a gente pode até ver no filme lá da Liga da Justiça, né? Aquelas caixas maternas, que são tipo uns computadores vivos. Enfim, ele cria todo esse universo, só que ele não consegue terminar essa história, porque não estava vendendo tanto quanto a DC queria na época. E aí, basicamente, as revistas são canceladas, ele não termina a história. E só muitos anos depois, eles revêem as vendas da época, eles falam, não, até que não estava ruim não, vamos chamar ele para terminar. E aí ele termina, né? Ele cria a história Cães de Guerra, onde Darkseid lá, ele tá perdendo o poder dele, mas ele consegue destruir Nova Gênesis, porém o Pai Celestial consegue salvar a cidade lá, onde eles moram. E basicamente não tem bem um fim, né? É um fim sem fim, porque a DC não deixou ele fazer um final também com liberdade total, né? Matando todo mundo. É isso. Criação aí do vilão mais icônico da DC Comics. Interessante, né? Porque é mesmo. Inclusive, aí depois a concorrência cria o Thanos. Cria o Thanos. Totalmente inspirado, né? A Copa, pô. A era de bronze foi marcada, assim, por um momento de deixar os heróis... tirar a visão de que eles são intocáveis, né? Uhum. Muitos heróis nessa época perdiam algum ente querido, ou o próprio herói mesmo, né? Se ferrava pra caramba. Teve essa criação toda do Darkseid como um vilão, assim, não dá pra você raciocinar com ele. O cara é trevas puras, então acho que um marco... realmente não tem um começo na Era de Bronze, mas já começa a dar uma noção mais sombria pra super-heróis que vai explodir na fase seguinte, né? Uhum. E isso que você falou, tem uma revista muito importante, né? Que foi a primeira revista, se eu não me engano, da DC Comics que saiu sem o selo. Vamos lançar sem o selo. Sem o selo
Do Comic Code. Do Comic Code. Por quê? Porque tinha um herói usando drogas, que é o Ricardito, né? O Ricardito viciado em drogas. Mas era uma revista justamente pra falar do perigo disso, né? Contra isso. Mas eles não conseguiram lançar com selo, lançaram sem mesmo. E foi uma revista muito marcante. Nessa época aí a DC se torna oficialmente DC Comics, né? O nome da empresa. Eu tinha só uma pergunta pra você, Jonathan, em particular, porque, pelo que eu sei, o seu favorito, um dos seus favoritos é o Lanterna Verde, certo? Sim. E aí é aí que começa a parada boa mesmo, nessa era do bronze? Não. Assim, é a criação do Hal Jordan, né? Que o Gustavo comentou aí brevemente. Ele é criado nessa época, mas as histórias marcantes dele a gente vai falar mais pra frente. Agora é muito mais básico, muito mais simples. É só uma base, né? Entendi. Isso. A esse ponto, Matheus, a DC, na minha opinião, pelo menos, Jonathan pode discordar. Até então, por mim, nessa época, a DC não tinha tanta história individualmente marcante. Porque, tipo assim, a Marvel nessa época tinha matado a Gwen Stacy, já tinha criado todo um elenco assim de Quarteto Fantástico. As bases dos heróis da Marvel estão aí e vão se manter até hoje, entendeu? A DC que quer rebutar tudo. E as origens que a gente conhece muito bem consolidadas ainda nem rolaram. As histórias mais antigas que a gente conhece, quando o Coringa caiu no ácido, quando o Hal Jordan se juntou à tropa e depois ficou... Isso tudo não rolou nada disso ainda, entendeu? Nessa época a DC fazia muita história soltinha. Não queria fazer uma cronologia pros heróis de esse herói passou por isso e aquilo, agora ele tá assim. Sim. E os personagens da Marvel, né? A Marvel surgiu aí em 60 e pouco, né? 63, né? Eu acho, se não me engano. A Marvel começou rapidamente a ganhar espaço ali, tirar e roubar o espaço da DC. A DC que não esperava isso de jeito nenhum, se achava ali top das tops e de pouco em pouco a Marvel foi roubando o lugar dela. E muito disso é porque a Marvel focava justamente na parte humana, né, das personagens. Eram personagens que você se identificava. Eles não eram tipo aqueles deuses que a história só conta sobre a aventura dele, não. Conta sobre o psicológico, o dia a dia dos personagens, as dificuldades que eles passam. Então, isso fez a Marvel crescer muito. E a DC tinha essa dificuldade, né? Os autores da DC, eles tinham uma mente muito antiga. Demorou para chegarem autores novos que tivessem essa visão. E aí, nos anos 80, ali, 1980, chega uma revista da DC que eu olho para ela me lembra muito da Marvel. Porque tem isso, os personagens. Vocês, sei lá, se conectar com os personagens, né? Eles serem personagens mais reais, que é os Novos Titãs, do Marv Wolfman. Que rapidamente se tornou, né, a revista mais popular ali da época, batendo ali com o X-Men ali da Marvel, que é basicamente uma nova versão, né, dos Titãs. A gente tinha os Titãs, e aí essa é uma nova equipe. A gente tem aí o Robin, o Kid Flash, o Cyborg, o Mutano, a Ravena, a Estelar e a Moça Maravilha. Pra quem viu o desenho, é basicamente aqueles personagens, né? Só que tem alguns a mais, mas são aqueles personagens dos desenhos, né? É uma revista que fez muito sucesso, tem a saga mais famosa, né? Que é o Contrato de Judas, onde o Exterminador vai vingar a morte do filho dele. E ele mata a Terra, né? A namoradinha do Mutano. E é isso. Então esse aí era o maior sucesso da época. De bronze. E a última coisa da Era de Bronze, que eu acho que é muito importante, foi o início da invasão britânica. Talvez você já tenha ouvido esse conceito antes, né? Isso aconteceu na música, né? Muitas bandas, muitos cantores britânicos fazendo sucesso, indo pra América. E aqui aconteceu uma coisa parecida, que foram vários autores britânicos vindo fazer quadrinho aqui para os americanos. Então a gente tem ali alguns nomes famosos e tem o Alan Moore, né? Um dos nomes mais famosos aí dos quadrinhos americanos, né? Fez as revistas ali que mais marcariam ali a DC Comics. Outro imigrante. Oito imigrantes. Os imigrantes estão sempre presentes. Inclusive os fundadores da Marvel e da DC são tudo imigrantes. O da DC eu não tenho certeza, mas o da Marvel é. Acho que essa é uma época que era difícil você não ser imigrante. É verdade, tem um ponto. E aí, esses autores começam a criar revistas ali mais adultas. Em breve iam perder o código, né? O selinho de censura. E iam criar um novo selo para DC, né? Um selo de revistas, não de um selo de censura, mas um selo de revistas, que é a Vertigo. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente.
Olá, aqui é o Rafael47. Estou interrompendo rapidinho a sua experiência com o podcast para dar 2 recados rápidos sobre o Spotify. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Bom, começando primeiro com a notícia ruim. O Spotify começou a remover os episódios antigos do RPG Next por causa de músicas usadas sem autorização nos primeiros anos do projeto. Infelizmente, essas edições antigas não podem ser facilmente refeitas, porque os arquivos originais já não existem mais. O feed mais afetado foi o Tarrasque na Bota, onde várias aventuras tiveram episódios apagados. Então, se você chegou recentemente pelo Spotify ou gosta de ouvir as aventuras completas em sequência, saiba que vários episódios antigos estão faltando nesse feed específico do Tarrasque na Bota. E também tem outros episódios de outros feeds que foram apagados também, tá? Mas o mais afetado foi o Tarrasque na Bota. Agora, a notícia boa e de como é que você pode resolver isso. Curiosamente, o feed principal do RPG Next, que se chama RPG Next Podcast, que reúne todos os programas, não sofreu remoções até o momento dessa gravação, que é abril de 2025. Então, para ouvir as aventuras completas, sem cortes, sem interrupções, você pode assinar o feed RPG Next Podcast pelo Spotify, onde você vai encontrar todos os episódios antigos, incluindo os que foram removidos do feed separado. Só que, além do Spotify, caso no futuro ele remova também desse feed principal, os nossos programas continuam disponíveis no site oficial do rpgnext.com.br. Você pode ouvir todos os conteúdos em agregadores de podcast, por exemplo, Apple, Google Podcast e por aí vai, e no nosso canal no YouTube, porque no YouTube o pessoal não remove o programa, eles só desmonetizam, né? E por fim, a novidade para quem é apoiador no Apoia-se. Quem é assinante do RPG Next pelo apoia.se/rpgnext agora pode ouvir conteúdos exclusivos diretamente no Spotify. Antes, esses conteúdos exclusivos estavam disponíveis apenas no aplicativo do Apoia-se, obrigando você a sair do Spotify e indo para o Apoia-se. Caso você é um ouvinte de Spotify, quer ouvir o episódio exclusivo, tem que ir para o Apoia-se. Agora, basta você conectar a sua conta do Apoia-se ao Spotify. Os episódios exclusivos vão aparecer com um cadeado que vai ser desbloqueado após essa integração. E como é que faz essa integração? Tem um link com instruções detalhadas que está disponível nos posts mais recentes do RPG Next. Se você tiver dificuldades em fazer essa integração, você pode escrever para a gente ali no grupo do WhatsApp, no Telegram, ou mandar um e-mail para contato@rpgnext.com.br que a gente te dá uma força. Ah, e uma coisa, se você conseguiu fazer a integração certinho, você verá cadeados em vários episódios, inclusive os episódios regulares. Isso acontece porque publicamos no Apoia-se todos os episódios, desde que a gente entrou no Apoia-se, obviamente, né? Para facilitar a audição em uma única plataforma. E, de novo, se mesmo assim você perceber que não tem algum episódio ali, pode ser que o Spotify tenha removido. Pode ser que o motivo tenha sido essa remoção que o Spotify vem fazendo de podcasts sem músicas com direitos autorais. E você já sabe a solução que eu já expliquei aqui. Agora sim, chega de recado, curta o episódio e boa diversão. Valeu, um abraço e até a próxima. Vamos então pra crise, né? Encerrar a Era de Bronze. A crise é o final da Era de Bronze ou o início da Era das Trevas? Mano, eu diria que é a transição. Então vamos lá. A ideia por trás é que é justamente o que foi falado antes, que a DC inventou um mundo demais. Todo personagem diferente tinha um mundo só pra si e tava virando uma bagunça quando um aparecia na revista do outro, como é que isso funcionava. A crise foi um produto editorial, basicamente. Foi uma ordem executiva de a gente tem que dar um jeito nessa bagunça. Isso. A gente tem que editar, fazer isso fazer sentido. Foi feito com muita preparação, diferentemente de outras sagas que a gente vê pra frente. Essa aí foi muito bem pensada, né? Foi muito bem pensada. Então é uma história boa, né? É boa mesmo. O Guga leu recentemente, né? Li pela primeira vez mês passado e fiquei surpreso que realmente é uma história boa. Não é uma muvuca de herói brigando. Briga de boneco.
Basicamente, a história conta de um vilão chamado Anti-Monitor, que ele está devorando a realidade, aí, destruindo as realidades do multiverso e do tempo e do espaço. E ele começa a destruir todas as terras do multiverso. Na Terra 3, é a Terra onde todos os heróis, né, Superman, que a gente conhece como herói, né, Superman, Batman e tudo mais, eles na verdade são vilões, né, tem um nome diferente. O Sindicato do Crime. Exato, eles formam o Sindicato do Crime. E o único herói é o Alexander Luthor. Alexander Luthor e Lois Lane mandam seu filho pra Terra 1, né, mandam igual o Superman, mandando uma cápsula aí num foguetinho. E aí o Monitor, existe um ser que está fora do multiverso, né, ele consegue monitorar o multiverso, por isso ele tem esse nome, Monitor. Ele recebe essa criança, ele já tá com uma missão de impedir o Anti-Monitor. Então, ele vai ali e começa a recrutar pessoas, vários heróis de várias terras diferentes, para impedir o avanço do Anti-Monitor. Vão ter várias tretas, né? Uma saga bem grande, mas, basicamente, eles vão conseguir salvar algumas terras da destruição. Ficam heróis de 5 terras lá juntos. Isso, 5 terras, né? Eu vou falar aqui, ó, é a terra principal, atual, a Terra 2, que a gente já explicou o que é. É a primeira, né? Aí a gente tem a Terra da Charlton, que é a outra empresa que eles compraram, que é onde tem Besouro Azul, Capitão Atom e outros heróis. A Terra S, que é a Terra do Shazam. E a Terra X, que era também de outra editora que eles compraram, que o principal equipe lá é os Combatentes da Liberdade, né? Que são heróis também que lutaram na guerra. Então, essas terras são salvas e depois as terras se fundem, né? Acontece uma maluquice lá, as terras se fundem e eles conseguem, né, derrotar o Anti-Monitor. Todos os heróis lá se juntam. Tem momentos dos heróis mágicos, tem momentos dos heróis científicos, uma de viagem no tempo. Mas, basicamente, no final, os heróis que ajudam a vencer o Anti-Monitor, eles se sacrificam, né? Eles vão embora, né, do universo, do multiverso. Eles vão para um limbo, que são o filho do Alexander Luthor, o Precursora. Superman. Não, a Precursora não. A Precursora eu acho que ela morre. É o Superman da Terra 2, que junto com a Lois Lane é resgatada, né? E o Superboy Prime. O que é o Superboy Prime? Ele é mó da hora, Fernando. O Superboy Prime é como se fosse o nosso mundo. O nosso mundo onde não tem super-heróis. E aí, de repente, uma pessoa se torna super-herói. E aí ele consegue viajar pelo multiverso. Esse é o Superboy Prime. E eles ficam, né? Eles vão pro limbo. Mas conseguem destruir o Anti-Monitor. Fechou? Peraí, eu não entendi. Tem um monitor e um anti-monitor? Isso. Exato. O monitor é do bem, o anti-monitor é do mal. É do nosso Exato. multiverso e o anti-monitor é do multiverso de antimatéria. Mas o monitor, ele participa da luta de fato ou não? Não, ele organiza os heróis, é porque ele tá morrendo, Matheus. Conforme os dois do multiverso, tem que existir em balanço pro monitor e pro anti-monitor ter o mesmo poder, sacou? Só que um incidente no começo da história, que não vale a pena entrar em detalhes aqui, faz com que o anti-monitor ganhe mais poder. Então ele vai destruindo o nosso universo de matéria, e isso enfraquece o monitor. Então tudo que o monitor pode fazer é reunir heróis pra combater o anti-monitor. Entendi. E aí, uma das consequências, porque, assim, eles fundiram os universos, né? Então, eles... Não é um reboot total, eles não recomeçam tudo do zero. Isso acaba causando várias incongruências, né? Eles têm que mudar o passado, fazer um retcon, mudar o passado de vários personagens. Então, por exemplo, Sociedade da Justiça, né? Era da Terra 2, correto? Quando mistura com a nossa Terra, com a Terra 1, eles se tornam os heróis que lutaram no passado, na Segunda Guerra Mundial. Como se sempre tivesse feito parte dessa nova Terra. Só que aí tem alguns personagens que tem que morrer. Por exemplo, Supergirl. Aí tinha a Supergirl da Terra 2, e ela precisa virar poderosa. Aí tinha a Supergirl da Terra 1, e aí só que a DC não queria mais Supergirl, eles queriam que só tivesse o Superman, o último sobrevivente de Krypton. Aí eles matam a Supergirl na crise. A Mulher Maravilha, eles querem recomeçar a história da Mulher Maravilha. Ou seja, a Mulher Maravilha, ela não estava no passado na Terra. Ela ia chegar só a partir depois da crise. Só que aí isso causa uma bagunça, porque, ela não estava lá na fundação da Liga da Justiça? Como é que existe a Moça Maravilha se a Mulher Maravilha nem chegou ainda nos Estados Unidos?
E aí eles têm que começar a fazer retcon atrás de retcon. E aí começa uma grande bagunça. E nessa história ela vira um bebê, né? Ela vira um bebê no final dessa história. O antimonitor tá com um raio nela que por acaso transforma ela num bebê pra poder recomeçar a história dela. Recomeçar, exatamente. Assim, a outra morte famosa, né? É a do Barry Allen. Ele se sacrifica. A mais famosa, F no chat. Muito importante, muito importante. Barry Allen foi um herói, gente. Ele nobremente se sacrificou para destruir as armas do antimonitor e morreu, passando o legado de Flash para seu protegido e sobrinho, Wally West, que até então era Kid Flash. Aí o Wally West assume como Flash agora. Boa. Eu não esperava, Jonathan, era que realmente não rola um reboot total, né? E os heróis simplesmente ficam com um lapso de memória. Tipo assim, o Barry existiu, mas ninguém lembra como ele morreu. Todo mundo só lembra que ele morreu num incidente salvando o multiverso. Isso todo mundo lembra. Aí perguntam como. Aí, pô, não sei. Ninguém lembra como. E todos os heróis sofrem disso. Bizarro. É tipo o Homem-Aranha agora, no último que a gente viu, né? Homem-Aranha, que no final todo mundo apaga a memória sobre ele, no mundo. Uhum. É isso, né? Ninguém lembra sobre a crise, ninguém lembra que existiam duas terras, ou mais de duas terras, no caso, né? E é isso, é como se tudo tivesse sempre sido uma terra só. A nova terra. E entramos na Era das Trevas. Porque pegou moda fazer personagem trevoso e tudo, assim. Com o afrouxamento do selo, né? Os caras pegaram a vontade reprimida por anos e falaram, é agora. É agora. Eles resolveram flexionar os músculos e contar histórias maduras de verdade, porque agora quadrinhos não são só para crianças. Termina aí o otimismo, né? A era do otimismo. E entra aí a desconstrução dos heróis. Os tons adultos. Também tinha o contexto de Guerra Fria, né? Então a gente tem que lembrar disso aí. O mundo podia acabar a qualquer momento. Tava todo mundo meio paranoico. Não que agora seja melhor, né? Mas ali foi a primeira parada do caralho. Vai estourar tudo, guerra nuclear. Então começaram a vir também anti-heróis, né? Os vilões são mais aprofundados, né? E realmente é isso que o Fernando falou, arte adulta. Acho que na DC, especificamente, quem foi responsável por isso foi o Frank Miller e o Alan Moore, né? Enterram a inocência aí. Foi, exatamente. Alan Moore pegou os personagens da Charlton, né? Assim, ele queria fazer com os personagens da Charlton. Ele queria pegar o Besouro Azul, o Questão... O Pacificador e fazer uma história sobre essa perda de inocência e tudo, sobre essa situação. É sério? O Watchmen ia ser com eles? Tu não sabia disso? Cara, imagina o Watchmen com o Besouro Azul com loucura. Momento curiosidade, então. Vamos lá, ó. Capitão Átomo é o Dr. Manhattan. Pacificador é o Comediante. E o Questão é o Rorschach. Besouro Azul é o Coruja. O Ted Cord, né? O anterior, o Garnet. Isso, exatamente. Tá. Então é basicamente isso. Cada personagem é uma versão alterada de um personagem da Charlton. Caramba, não sabia. Assim, existe uma versão com os personagens da Charlton, só que é uma sacanagem do Grant Morrison. Isso aí a gente vai falar bem no futuro. Enfim, mas existe, é o Pax Americano. Isso. E foi quase cancelado, inclusive, né? Isso aí, o Watchmen. Esse Watchmen aí foi quase cancelado porque era muito sombrio, mas foi só quase. Saiu, fez um sucesso estrondoso, só que ninguém entendeu a mensagem. Então todo mundo decidiu que a ideia, a moda da época era fazer tudo violento e pessimista e sangrento. Isso reflete até hoje, né? Infelizmente. Nosso querido, às vezes desquerido Zack Snyder é bem influenciado por essa época. Tanto que dirigiu o filme, tipo, né? E queria dirigir o Cavaleiro das Trevas, né, também. Falando em Cavaleiro das Trevas, né? Frank Miller faz aí um Bruce Wayne mais velho, uns 55 anos, né? Amargurado, aposentado, que volta a ser o Batman, né? Na beira de um colapso nuclear. Que, de novo, né? Era o que eles estavam vivendo naquela época, era o que tinha de contexto. Só uma nota que essas histórias não são da cronologia, viu, gente? Elas são... Exato, mas a gente tá falando elas porque elas moldaram a década. Isso, se destacam, né? Exato. E é aqui também que a gente tem o Batman vs Superman, né? No Cavaleiro das Trevas. Que é muito bom, inclusive. A animação muito boa também. Assistam. Só falar uma coisinha que eu acho que
esse pós-crise aí, ele foi muito bom, né? A gente fala Era das Trevas por causa dessas coisas, mas o começo dele é muito bom mesmo. Então, todas essas histórias icônicas aí que vocês falaram. Além disso, na cronologia normal, cara, quase todas as revistas ali eram muito boas. Então, Superman, recriado ali pelo John Byrne. A Mulher Maravilha, recriada pelo George Pérez. A gente tem o Frank Miller, que além de fazer o Cavaleiro das Trevas, ele fez o Batman Ano 1, que conta o primeiro ano dele lá na cronologia. Isso. A gente tem também a criação do Esquadrão Suicida, do Ostrander, que é essa versão que a gente conhece hoje do Esquadrão Suicida, que é uma equipe cujo nome original é Força Tarefa X, é uma equipe tipo de Black Ops do governo, que quem controla é a Amanda Waller. O grupo é formado por vilões, sempre vilões que ficam rotacionando e vão em missões justamente suicidas, por isso que ganhou o apelido, né? Morre muito personagem. Quem lidera o grupo é o Rick Flag, quem assistiu aí os filmes sabe do que eu tô falando. E também, mais ou menos na mesma época, teve a criação do Checkmate, que é também uma divisão secreta lá dos Estados Unidos, tipo uma agência de inteligência. Tem uma liderança que também rotaciona, mas basicamente eles seguem a ideia do xadrez. Então, os principais líderes são o Rei Preto e o Rei Branco. Aí tem a Rainha Preta e a Rainha Branca. E conforme vai descendo ali, a hierarquia tem o Cavaleiro, tem os peões e assim vai. A Liga da Justiça, uma Liga da Justiça que marcou muito, que é a Liguinha, né? Que é o que a gente vai ver provavelmente aí no filme do Superman. A Liguinha é o quê? Eles não podiam usar os personagens principais na Liga da Justiça, porque eles estavam recriando eles, né? Tava com meio de carreira, Superman, Batman, Mulher Maravilha. Então eles não podiam usar. Então o que eles fizeram? Vocês podem fazer uma Liga da Justiça com personagens mais secundários. Então... É uma sátira, né? Isso. Keith Giffen e J.M. DeMatteis, eles resolveram fazer justamente uma sátira. Eles fizeram uma revista de comédia. Eles pegaram vários heróis, né, mais desconhecidos, mais B, C, e criaram uma nova liga, só que com foco no humor. Eu adoro essa fase. Tô muito animado pra ver isso aí no cinema aí. Pelo menos um pouquinho disso aí. Tem o Jason Todd, né, mano? Também. Pra termos Jason Todd, primeiro nós temos a rebelião do Dick Grayson, né? Dick Grayson é o primeiro Robin. Exato, o fundador dos Jovens Titãs, dos Novos Titãs e tudo. O Dick Grayson, ele eventualmente se aborrece com o Batman e com o jeito dele de fazer justiça. E aí ele esse é um detalhe interessante, né? Que ele era amigo do Superman e se inspira num herói kryptoniano pra fazer a sua nova identidade, que é o Asa Noturna. Que é aquela versão disco dele, assim, com aquelas asas e tudo. Total. Enfim, mas aí isso deixa o Batman órfão de Robin. E aí, Trombadinha resolve tentar, por acaso, roubar os pneus do Batmóvel. Por que não? Deu mole, né? Ele viu na rua. Vai ter chance melhor que essa? Não vai. Então beleza, ele tenta roubar o Batmóvel, o Batman fica, ué, como assim, né? Olha a audácia desse rapazinho. Testa ele e decide que esse moleque aqui vai virar o Robin, né? E aí eles têm uma dinâmica diferente ali que vai preparar as coisas pro futuro, né? E ele morre, né, cara? O Coringa mata ele. Mas já que você falou aí da morte dele, é legal que essa morte dele foi por votação. Os fãs. O Jason Todd vai morrer ou não? Você vota. Os fãs mandavam lá a carta e aí os fãs votaram pra ele morrer. Depois descobriram que foi uma votação arranjada. Oxe, tem isso, é? Não, mas foi basicamente um cara, um grupo de pessoas pequeno que arranjou, fez um bando de ligações para conseguir que o Jason Todd morresse, assim. Uhum. É porque isso contribui pro mito de que ele era um Robin não popular, mas ele era um Robin querido, sabe? Ah, foi ligação, né? Não foi Foi carta, por não, ligação. né? Isso. A DC até desenhou a versão onde ele fica vivo, né? Porque eu não sabia qual que ia ser publicado. Mas enfim, aí ele foi espancado com um pé de cabra pelo Coringa, que na época era embaixador do Irã nas Nações Unidas e, portanto, Essa história é muito boa. Caraca, é sério isso? É sério. E, portanto, ele tinha imunidade diplomática e o Batman não podia fazer nada com ele. Tem o Filho do Demônio aqui também. Muita coisa com Batman, né? Vocês veem aqui. Muita parada com Batman. Tem Piada Mortal também. Outra do Alan Moore, né? Ia ser fora da cronologia, mas foi tão bem recebido que eles botaram na cronologia, né? E nessa história aí, a Barbara Gordon... A Batgirl... leva o tiro e fica de cadeira de roda, mano. Durante décadas. Ó, o Wally West aqui tem várias publicações dele, né? Onde ele se prova aí realmente digno de assumir o manto do Flash, né?
com muitas corridas importantes pra ele, inclusive enfrentando a força, a força da aceleração, não é? Ele descobre que os flashes, na verdade, eles são ligados à força de aceleração, né? Que é a representação cósmica do passar do tempo, sacou? É bem abstrato. Então não foi só um acidente de... o raio bateu nos flashes, porque o Wally ganha poderes igual o Barry, né, gente? Tem um parágrafo aqui, o Wally era fã do Flash, e o Barry falava, eu conheço o Flash, ele ganhou os poderes bem aqui nesse laboratório, sabia? Ele ficou em frente a essa prateleira de produtos químicos e um raio caiu bem aí. Mas qual é a chance disso acontecer de novo, né? E na mesma hora acontece de novo, um raio cai na prateleira, no Wally West, e o Wally ganha os poderes, e o Barry fala, tá, eu sou o Flash. É claro, né? E essas coisas todas que o Miguel citou faziam parte de uma onda de chocar o leitor, né? Porque do final da década de 80 para o começo de 90 vieram muitos anti-heróis, o Constantine, o Lobo, não só na DC, né? Ou na Marvel. Nessa época também surgiram muitos personagens que foram ficando famosos da Image Comics, da Milestone. Então, assim, com esses heróis sendo mais brutais, a DC às vezes falava, poxa, vamos transformar também os heróis principais, né? O Flash foi um dos que se salvou, não teve nenhum trauma, mas o Batman sofreu em Queda do Morcego, né? Onde o vilão Bane quebra as costas dele e trocam de Batman por um outro cara, o Jean-Pierre. O Superman morreu, né? Teve a história Morte e Renascimento do Superman. Foi tão famosa que saiu nos jornais de Nova York. Poxa, mataram o maior herói do mundo. O Lanterna Verde, né? O Hal Jordan se torna um vilão. A cidade dele é destruída, ele não aguenta isso. Ele fica maluco, se torna um vilão. Então essa fase da DC maltratava mesmo os heróis. Eu acho que isso aí é até legal comentar, que decorrência do outro, né? No caso do Superman, né? Porque quando o Superman morreu, surgiram várias versões do Superman, né? Esse é o reino do Superman, né? E um deles era, na verdade, um vilão que causa isso, essa destruição aí da cidade do Hal Jordan. O Super Cyborg. Fazendo o Hal Jordan ficar maluco, né? E aí a gente vai ver depois ele tentando trazer a cidade de volta dele. Que aí é o Crepúsculo Esmeralda, né? Emerald Dawn. Esse que ele vence, né? O Sinestro nessa aí. Ele mata o Sinestro nessa. Que o pessoal lá, os chefes dele, não veem uma outra solução a não ser soltar um vilão contra o outro. E o Hal Jordan mata o Sinestro, mata os Guardiões do Universo. Isso, do universo, os chefes do Lanterna Verde, né? Sobrando só um que desce à Terra e encontra um artista aleatório na rua e fala, mano, você tem que ser o novo Lanterna Verde. E aí vem o Kyle Rayner como o único lanterna que existiu por muito tempo. Uma coisinha que, pra quem assistiu os desenhos animados aí, viu, talvez, né, a nossa geração conheça mais o John Stewart, né, que é o Lanterna Verde Negro, né? Então já tiveram vários Lanternas Verdes da Terra, né? O John Stewart e o Guy Gardner, o Ruivo, que é o que vai aparecer no filme do Superman, eram substitutos do Hal Jordan, caso ele, né, acontecesse algo com ele. Sim. Enfim, aí os anos 90 marcaram esse sofrimento pros heróis. Todo mundo e a mãe tinha que morrer e... todo mundo sofrer mesmo, né? Exato. E aí a gente tem o quê? Doom Patrol, né? A patrulha do destino que traduz? Da Patrulha do Destino. Mas é uma reinvenção deles, não foi o começo deles, não. Pois é, mas também com aquela coisa bizarra, né? Sim, muito bom. Não é nada padrão, né? Nessa época que surge Grant Morrison como um grande escritor também, assim, fazendo a reinvenção dele do jeito dele. Ele começou com Homem-Animal, né? Isso. É outro dos autores britânicos, né? Mas que ainda estavam vindo. A primeira dele é Homem-Animal? Sério, a primeira? O cara começou daquele jeito? Na DC, foi. Na DC, ok. Grant Morrison, Animal Man, 88, 89, mais ou menos ali, se eu não me engano. Ele pegou um personagem aleatório, porque o herói ecológico. O Grant Morrison, a gente vai falar muito dele no futuro, porque ele é o anti-Alan Moore. Eles têm uma briga, ninguém sabe direito o motivo da briga, né? Provavelmente é o Alan Moore que falou mal do Grant Morrison lá, pra ele não conseguir um emprego. E aí o Grant Morrison guardou isso. Só que eles são totalmente opostos também no jeito de escrever quadrinhos. Os dois são muito bons, mas eles são totalmente opostos, porque enquanto o Alan Moore é o cara da desconstrução, o cara sombrio, que odeia super-heróis, o Grant Morrison é o cara que adora, apaixonado por super-heróis, pelas épocas mais bobas, e ele quer glorificar os super-heróis, falar o quanto eles são importantes. Então eles são totalmente opostos. E aí ele começa a colocar essa filosofia dele já desde o Homem-Animal,
passa o destino e ele vai mandando pra frente, vai cada vez mais aprimorando. E aí a gente pode terminar essa era aqui, né, das trevas, digamos assim, com Sandman, né? O que falta? Os caras pensaram assim, mano, o que tá faltando aqui pra gente terminar? Sei lá, o deus dos sonhos e o diabo abrindo um bar. Acho que é o que falta a gente colocar aqui. E aí é nisso, né? O Neil Gaiman chega e cria Morpheus, Senhor dos Sonhos, pega a chave lá do inferno, o Lúcifer também depois pega e mete o pé e resolve abrir um bar lá nos Estados Unidos. Sandman é bem doidão, tem a série aí que a gente gostou bastante, né? Do que saiu até então. Sim. Tá no momento ruim, né, da carreira do Sandman, porque porque o Neil Gaiman é maluco, né? Mas a obra dele não podemos negar que é muito boa. É muito influente, exato. E você vai lidar justamente com essa coisa mais trevosa que a gente comentou aqui, que tem muita, inclusive, conexão com o próprio Constantine, né? Já presente aqui, então acho que é isso. Acho que a gente também tem que citar a Zero Hora, que é uma saga extremamente ruim, mas extremamente importante para a cronologia, que é basicamente eles precisavam ajustar mais coisas na cronologia, fazer mais retcons, eles criam essa saga, onde tá tendo uma maluquice temporal. O vilão é o próprio Hal Jordan, né, o Parallax, né, na época ele tava como vilão, o nome dele era Parallax, e ele quer mudar, né, a cronologia, justamente para tentar ajustar o mundo, né, que ele ainda tá malucão ali, porque perdeu a cidade dele lá. Mas aí, nisso ele consegue mudar algumas coisas do multiverso não, porque não tinha multiverso na época, né, da linha cronológica, mas ele é derrotado no final. Então isso aí basicamente muda alguns personagens, né, faz alguns retcons em alguns personagens. Uma coisa importante a falar da Zero Hora é que ela reescreveu a cronologia da DC. Então esse é um dos retcons importantes. Então eles basicamente fizeram uma timeline na época com o que aconteceu em cada época. Criação do universo, depois criação da Sociedade da Justiça, quem lutou na guerra, e assim vai. Eles basicamente organizaram cronologicamente a DC Comics. E é isso. Assim, eles fazem essas merdas, mas depois eles têm que reajeitar. Então, por exemplo, você tem o ressurgimento do Superman, né? E tem aquela história lá do Superman Red e Superman Blue. É, porque nos anos 90, né, continua essa maluquice aí, né? Que a gente tá falando, né? De todos os personagens têm que ser reinventados. E aí tem uma saga chamada... Como é que é? Amanhecer Final? Final Night. Isso, A Noite Final. Que é uma saga em que todo mundo lá tem que enfrentar um devorador de sóis. E nisso aí, o Hal Jordan, ele se sacrifica, né? Ele tem a redenção dele, ele se sacrifica pra salvar o mundo, né? Então ele morre. E aí, nisso, o Superman, ele perde os poderes e quando ele volta, ele tá com poderes diferentes. Ele volta com poderes elétricos. E aí depois, pra piorar, os vilões conseguem usar um raio nele lá que divide o Superman em dois. E aí o Superman fica um Superman azul e um Superman vermelho. É a fase mais infame do Superman. Que legal, né? Aproveitando esse gancho aí do Superman, começou uma grande reinventada dos muitos heróis. O novo Batman, que substituiu o Bruce Wayne, o cara usava uma armadura toda feiona. A Mulher Maravilha, por um tempo, perde os poderes, e depois ganha de volta e começa a usar jaqueta. Então, tipo assim, foram muitas tentativas de deixar tudo aquele climão radical anos 90 e que dava muito errado, se vocês olharem. É tudo muito feio, mano. Muito feio aquelas roupas. Pô. Sim, é muito feio. Tudo cheio de pontas. Sim. É tudo com muitos bolsos. O Aquaman perde a mão, né? E bota um arpão no lugar, porque tudo agora tem que ser badass. Tudo é maneiro, os heróis são tipo assim, não tô nem aí pra nada, cara. Eu sou um super-herói rock and roll. O Superboy tinha aquele brinquinho. Como é que ele fez um brinquinho? Como que ele perfurou a orelha, brother? Brinco de kryptonitas, né? Tipo isso. Foi com kryptonita, pô. Com certeza. Cara, eu acho que esse Superboy aí, se eu não me engano, é o clone, né? Do Superman. Então ele já deve ter nascido com o brinco. Nessa época ele não era clone. Ah, não era clone ainda? Não. Meu Deus. Ele foi definido como clone na quadrinha dos... Não sei se foi Titãs ou Justiça Jovem dos anos 2000. Acho que foi Titãs. Demorou, então. Que colocam ele como um clone com o DNA do Clark e do Lex Luthor. Desde os anos 80, começou já esse negócio de todo ano, ou quase todo ano, tem que ter uma mega saga. Que junta todo mundo, todos os títulos. Isso aí virou uma praga. Que
fazia alguns quadrinhos serem cancelados, porque não, a gente vai usar esse herói pra tal coisa. Ou então tinha que rolar muitos dos infames tie-ins. O tie-in, gente, eu não sei se tem uma palavra em português pra isso, mas é quando os quadrinhos fazem crossover e aí uma edição de um quadrinho começa a ganhar material extra, que não é necessário pra você ler a história principal. Dando um exemplo pra ficar mais fácil de entender. O Jonathan citou aí as grandes sagas, né? Então a DC vai escrever uma saga. Nossa, Noite Final. Noite Final vai ter edição 1, 2, 3 e 4. Mas, poxa, se você, cara, o leitor, quer saber o que o Doutor Destino estava fazendo durante a Noite Final, então a gente vai lançar o tie-in, Noite Final, 2 pontos, Doutor Destino. Você quer saber o que os Jovens Titãs estavam fazendo durante a Noite Final? A gente vai lançar o tie-in, filler. Noite Final, 2 pontos. Tie-in o quê, fi? É filler o nome disso aí, pô. Mas aí que tá, Miguel. E esses tie-ins andavam a história dos personagens que eram focados nela. Então, pro leitor acompanhar a história de um personagem era muito difícil. E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Você tá lá feliz da vida, lendo o seu Besouro Azul, e aí de repente ele tem um novo elenco secundário. Você fala, de onde veio essa galera? Ah, veio de um tie-in, uma história, sei lá, do Gladiador Dourado, que você tem que ler pra entender de onde veio esse pessoal. Tem uma coisa aqui que é importante, que é o Superman em casa, né? Durante os anos 90. Exato. E acho que uma última coisinha é a saga Dia de Julgamento. Que a importância dela é porque o Espectro ele fica sem hospedeiro nessa época. E ele fica malucão. Aquela encarnação da Era de Deus, a manifestação da Era de Deus, lembra? Isso, exatamente. E ele precisa de hospedeiro para controlar ele. Ele fica sem hospedeiro. E aí um anjo caído lá, um anjo rebelde, entra nele e começa a causar o caos. Então o que eles fazem? Eles vão no purgatório procurar uma alma para ser o hospedeiro do Espectro. E eles pegam quem? Hal Jordan, nosso Lanterna Verde que tinha ficado louco e morreu, se redimindo. E aí Hal Jordan se torna o novo Espectro. É isso. Então é isso. Boa, boa. Bom, e é isso, pessoal. Ficamos aqui com a nossa parte 1 do dossiê DC Comics. Vai ter a parte 2. Conta pra gente aí quais são suas histórias favoritas do que a gente abordou aqui nessa parte 1. Fala também se a gente deixou alguma história de fora. Bom, e fique ligado, que a parte 2 está chegando. Talvez alguns de vocês gostem de várias coisas que acontecem aqui, como eu, e odeiem outras, como eu também. Então fique ligado aí, não percam. E muito obrigado. Valeu, falou. Tchau. Contem aí pros ouvintes quais são os heróis favoritos de vocês. O meu é o Flash, já falei. Batman. Lanterna Verde. O meu favorito eu compactuo com o Google, é o Flash. Chapolin. Não, da DC, né, Fernando? A DC, Fernando. Tá de brincadeira perdão. comigo. Não entendeu? Besouro Bizonho, desculpa. Besouro Bizonho. Entendi. Caraca, o Fernando conseguiu. Ele pegou o mais obscuro de todos, velho. Tô até pesquisando se isso existe. Parabéns pro Fernando, existe o Besouro Bizonho.